Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Com alegria, estamos com mais esse momento com Deus dominical. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar com a reflexão dominical. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo, dia do Senhor. Obrigado pelas reflexões que já tivemos, pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a Deus por nos suprir com a Tua Palavra, com o pão espiritual, mas também com o pão material. Abençoe cada irmão, cada vida que está em contato com essa reflexão e que o Teu nome seja exaltado cada vez mais pelo nosso viver. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus parentes, para que a palavra de Deus chegue a muitos outros corações. O livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, traz-nos um versículo que vai fazer com que nós reflitamos sobre a pessoa de Jesus. Nos diz assim o texto: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O Cristo da sarça. Meus queridos, aqui nós vemos um histórico de Moisés, depois que ele deixou o Egito, em virtude de uma perseguição, e ele então está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sogro de Moisés, e levando o rebanho para um lado ocidental do deserto, quando ele chega a Horebe, que é o Monte Sinai. E a partir dali, Moisés tem uma visão magnífica de uma sarça que estava com fogo, mas não era consumida. Meus queridos, para ser mais semelhante a Jesus, o ser humano ele precisa contemplá-lo diariamente e às vezes de diferentes ângulos. A Bíblia é o livro do Cordeiro e nela nós achamos o Messias simbolizado de diferentes maneiras. A sarça que ardia nessa experiência que Moisés teve, está ali diante da sarça, ela ardia, mas não se consumia, é mais uma das figuras de Cristo. Nela nós podemos encontrar simbolizada a pessoa de Jesus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Há muitos que negam que Jesus tenha sido Deus ou negam que Jesus tenha sido humano. Isso é heresia. Jesus é Deus e homem, foi Deus e homem ao mesmo tempo. É homem, mas continuou sendo Deus. Se tirarmos sua divindade, o seu sangue não tem poder para expiar o pecado do homem, e se tirarmos a sua humanidade, não existirá sangue, e sem sangue não há remissão de pecados. Então, precisa estar presente na natureza de Cristo, na pessoa de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Vamos olhar para a sarça. Deus estava ali nela e por isso ela não era consumida. O fogo não tem como consumir a pessoa de Jesus. Mas na sarça nós também podemos encontrar simbolizados os sofrimentos de Cristo. O fogo tentou ferir, consumir, destruir aquela sarça, mas não conseguiu. Da mesma forma, quando Jesus aqui esteve,
O inimigo perseguiu Jesus desde o seu nascimento. Satanás perseguiu Cristo. E perseguiu Jesus desde o seu nascimento, passando pela sua infância, durante o seu ministério e até a sua morte. Mas ele não consumiu. Por quê? Porque o fogo não pode consumir a sarça. O fogo não tem poder de neutralizar, de acabar com o agir de Deus que ali estava representando a pessoa de Jesus. Um terceiro aspecto simbolizado na sarça é o seu poder. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. De que adianta o fogo querer consumi-la? Ele se levantou da tumba. O império do inimigo é derrotado para sempre. Ficou derrotado ali e será derrotado e é derrotado para sempre. Então, nós precisamos olhar para o Cristo da sarça. E não vamos ter medo de enfrentarmos as dificuldades, por maiores que estas possam parecer. Nós não estamos sós. Nós precisamos olhar para trás e percebemos que as barreiras na nossa vida, as dificuldades que nós tivemos, nós as superamos, nós as vencemos pelo poder de Cristo, quando nós olhamos para Ele. Então nós precisamos sempre olhar para trás e percebemos que nas tribulações que nós tivemos, nós saímos vencedores por aquele que nos amou. Agora vamos olhar para frente. Pode haver nuvens escuras e tormentas que possam vir. Pode haver trovões, mas a voz de Jesus ouve-se claramente. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Lembram dos jovens hebreus exilados ali na Babilônia? Eles tiveram que enfrentar a fornalha ardente devido à sua fé. E o que dizer dos mártires que foram queimados no início da era cristã? Se nós pudéssemos ver a luta deles, se eles pudessem perceber que nós estamos também numa luta constante, quem sabe eles nos diriam: vão em frente, pois se nós conseguimos, vocês também conseguirão. Meus queridos, muitos irmãos nossos padeceram, mas ficaram fiéis olhando para Jesus. Agora eu quero deixar uma pergunta a você. Temos certeza de que realmente Cristo está em nós através do seu Santo Espírito? Se você o aceitou como seu Salvador, certamente você tem o Espírito Santo morando em seu coração. Agora, se ele mora em nosso coração, é necessário que tenhamos uma vida diária de comunhão com ele. Você não concorda? É preciso que nós demonstremos que Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito, mas vivendo com alegria, vivendo aquilo que a palavra de Deus recomenda. Se não for assim, a mensagem da sarça não terá conforto para nós. Lembremos-nos que no dia final, quando Cristo retornar em glória e majestade, aí como fogo consumidor, só haverá dois grupos. Hoje só existe dois tipos de gente: aqueles que são salvos e aqueles que estão perdidos. Os salvos e os perdidos. Então, quando Jesus voltar, isso ficará muito mais evidente. Aqueles que não deixaram Jesus habitar em seu coração serão queimados, serão jogados, como Jesus disse, na fornalha de fogo que nunca há de se apagar. Mas aqueles que o aceitaram estarão livres desse fogo
consumidor. E eu espero que você também esteja no segundo grupo, naquele grupo em que Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, a sarça de Cristo, ela tem muito a nos mostrar e muito a nos ensinar. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Cordeiro, Jesus é aquele que falou desde os primórdios, desde o primeiro versículo da Bíblia, passando por todos os personagens que temos na Bíblia, culminando aqui no texto que nós lemos, na experiência de Moisés diante da sarça. Eu espero que você esteja diante de Cristo, olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Que Deus nos ajude a olharmos sempre para a pessoa de Jesus. Amém. Querido Pai Celeste, muito obrigado pela vida de Jesus em nós, obrigado pelo Teu Santo Espírito, que em nós habita. Dá-nos sempre a compreensão mais precisa da Tua Palavra, para que, enriquecidos por ela, vivamos neste mundo presente de maneira sóbria, de maneira justa, de uma maneira santa, de uma maneira que agrade a Ti. E o mundo possa ver em nós sempre a pessoa de Jesus, pelo nosso modo de viver. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo domingo no amor e da paz de Cristo. Deus o abençoe.